Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje, eu, professora Fábia, estou aqui para mais uma aula com vocês neste quarto bimestre. A aula de hoje é na disciplina de português e nós vamos relembrar o conto e a sua estrutura. Vamos falar também sobre os contos populares. Vamos falar sobre a receita culinária, com um exemplo de texto instrucional e como se fala e como se escreve algumas palavras, né? Porque muitas vezes a escrita não condiz com o que nós falamos, com a pronúncia. Mas o que é um conto? Nós sabemos que o conto é uma narrativa curta que, em geral, apresenta apenas um conflito. Falando em conto, nós passamos para os contos populares. O que são contos populares? Assim como os contos, são narrativas curtas que apresentam geralmente apenas um conflito, mas os contos populares são aqueles contos que são tradicionalmente passados no boca a boca de geração em geração. São narrativas que perpassam muito mais pela oralidade. Então, os avós vão contando aos netos, que quando crescem contam aos seus filhos e a outras pessoas. E assim a história termina que vai se modificando de acordo com a pessoa que vai contando essa história. Então a gente também não tem tanta certeza de quem foi que produziu aquele conto popular, porque não há um autor definido na maioria desses contos. São também chamados de contos folclóricos. A gente sabe que existe, mas não sabe de fato quem o escreveu. E o que são textos instrucionais? Os textos instrucionais são aqueles textos que nos instruem, nos dão instruções de como fazer algo. São os textos que nos dão instruções de como produzir uma receita culinária, de como utilizar um aparelho, de como montar um aparelho. Então, eles nos dão instruções, nos dão um passo a passo de como utilizar algo, de como produzir algo.
Um grande exemplo dos textos instrucionais são as receitas culinárias. Nós sabemos que hoje em dia, com a internet, nós temos a receita, né, na palma da nossa mão, através de um celular. E é muito fácil produzir essas receitas. Então a gente segue ali todas as orientações, desde a separação dos ingredientes, a quantidade dos ingredientes solicitados na receita, ao modo de preparo, e vamos saber, de acordo com essa quantidade de ingredientes, qual é o rendimento, quantas porções irá render daquela receita. Por exemplo, para um bolo, quantas fatias este bolo irá render? Posso servir quantas pessoas com esse bolo? Um arroz. Quantas porções de arroz? Para quantas pessoas? Feijão. Quantas pessoas essa quantidade de feijão irá atender? Então, a receita, ela tem essa estrutura. Logo no início, nós temos lá o nome da receita, né? Qual é a receita? A receita de quê? Nós temos em seguida os ingredientes, depois o modo de preparo e, por fim, o rendimento. Você já teve dúvida na hora de escrever uma palavra que você acabou de falar? E aí nós ficamos nos perguntando, por que como se fala é diferente de como se escreve? Na nossa língua brasileira, muitas palavras são escritas de maneira diferente da forma com que nós falamos. E nós ficamos nos perguntando o porquê isso acontece. Acontece muitas vezes pela nossa dúvida realmente de não saber qual é a diferença entre a pronúncia e a escrita. E acontece também por conta da região onde nós estamos. Dependendo do lugar em que nós estejamos, cada palavra ela é pronunciada de uma forma. Por exemplo, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de palavras em que nós temos dúvidas em relação à pronúncia, em relação à nossa fala e à escrita. Macieira, o pé da maçã é uma macieira, mas muitas vezes a gente ouve as pessoas falar maceira, maçanzeira, e está incorreta essa pronúncia. Bandeja, bandeja é uma palavra bem popular, né, que está presente no nosso dia a dia, mas as pessoas falam bandeja, mas nós não temos esse i aqui junto da sílaba d, é bandeja. Cabeleireiro, as pessoas costumam falar cabeleireiro. Mangueira, o pé de manga, as pessoas pronunciam mangueira, tiram o i daqui da sigla G. Bananeira, também muitas vezes as pessoas, pelo costume até de ouvir a pronúncia incorreta, acabam escrevendo também de maneira incorreta ou tendo dúvidas em relação à escrita dessas palavras. Bons estudos e até a próxima aula!